Bora falar de licença maternidade na Holanda? Bom, desde que eu falei que eu estou grávida, né? Quem perdeu esse vídeo, volta aí na lista de vídeos e veja esse vídeo que eu tô contando essa novidade. Mas enfim, desde que eu anunciei, choveu perguntas sobre como é a licença maternidade, como é o pré-natal, como é que é a diferença dessas coisas todas entre Holanda e Brasil. E aí, neste vídeo, eu vim falar especificamente sobre a licença maternidade, que é um assunto que eu achei bastante interessante, principalmente sobre a licença paternidade. Foi engraçado que, né, quando eu já sabia que eu estava grávida, mas ainda não tinha falado com a empresa sobre isso, que eu estava esperando aquele período que a gente, né, aguarda antes de dizer que está grávida, tem um funcionário meu, né, dentro da minha equipe que a mulher dele está grávida. E como eles estão mais perto do parto, ele queria ver o que era possível para ele fazer de licença paternidade. E aí ele acabou mandando para mim um e-mail que tinha todos os links que o RH tinha mandado para ele alguns meses atrás sobre licença paternidade. Então, com isso, sem querer, quando ainda ninguém lá sabia que eu estava grávida, eu recebi todas as informações de forma oficial do RH sobre licença paternidade, mas nesses links, como alguns deles são do governo, tinha também a licença maternidade. E, aliás, a primeira coisa que eu queria destacar, que eu achei muito interessante aqui na Holanda, o governo da Holanda tem um link, o governo da Holanda tem um link para tudo, né? Mas ele tem um endereço que você consegue consultar todos os seus direitos, né? E aí ele te pergunta, inclusive, você está grávida, ou é o seu parceiro ou parceira que está grávida, tem lá algumas perguntinhas e conforme você vai respondendo, né, ele te dá um checklist de tudo que você tem que fazer, em que momento da gravidez você tem que fazer. E uma das coisas que tem esclarecimento lá é justamente a licença maternidade e a licença paternidade. Mas, começando com a licença maternidade aqui na Holanda são 16 semanas. E também é importante frisar que aqui tudo é medido por semana. Eles não falam assim 3 meses, 4 meses, é semanas. E quando fala-se de semanas, a gente está falando de dias úteis muitas vezes. Então aqui na Holanda são 16 semanas e eu tenho que sair de licença maternidade 4 semanas antes da data prevista do parto. Eu gostaria de fazer mais ou menos como a gente faz no Brasil, que a gente fica trabalhando até quase, né, a hora do parto e aí começa a licença. Mas isso não é permitido aqui. Conversando com a RH, ela falou assim, não, obrigatoriamente você tem que sair de licença 4 semanas antes. E aí, essas 4 semanas antes é contado da data prevista do parto, que são as 40 semanas. Mas o neném pode nascer ainda 2 semanas depois. E aí o que acontece se o neném nascer 2 semanas depois? Você acaba ganhando mais 2 semanas de licença maternidade. Se o neném nascer antes, você mantém as 16 semanas. Agora, se o neném nascer 2 semanas depois, que é o máximo, né, que pode ir a gravidez ser 42 semanas, você acaba ganhando mais 2 semanas de licença maternidade. Aqui na Holanda, a licença maternidade você recebe 100% do seu salário e a empresa, na verdade, vai solicitar oficialmente ao governo um benefício que o governo vai pagar essa licença maternidade para a empresa. Ou seja, o tempo que eu vou ficar de licença maternidade, a empresa não vai ter nenhum custo. E aí, até depois, né, de saber isso, é que eu me toquei que quando eu estava procurando emprego, eu vi muita vaga falando assim, uma vaga temporária de 6 meses para cobrir licença maternidade. E aí, imagino que seria assim uns 1 ou 2 meses antes da pessoa sair de licença para passar o trabalho e depois o período da licença maternidade. Porque aqui na Holanda, primeiro, que é muito comum ter empregos de temporário, né, de contrato, de tempo de trabalho determinado, mesmo quando você tem intenção de ficar com o funcionário por mais tempo, uma vaga efetiva, eles contratam primeiro com tempo determinado e depois na renovação é que vira indeterminada. Segundo, que eu já tinha visto muita vaga para cobrir licença maternidade e eu, né, depois de saber essa história que o governo paga um benefício, então significa que o período que eu vou estar de licença, por exemplo, a empresa não vai ter um custo comigo, porque o meu custo vai ser pago pelo governo. Então eles poderiam, se eles quiserem, contratar uma pessoa para me cobrir na licença maternidade, porque em visão de custo, a empresa não está despendendo nenhum dinheiro comigo em casa durante a licença maternidade. Isso foi uma coisa que eu achei interessante. No Brasil, eu sei que também entra alguma coisa do INSS, mas eu não sei direito se o INSS cobre 100% do custo da licença maternidade ou se é só uma parte. Enfim,
sei que a regra aqui é essa. E até conversando sobre isso, né, que eu queria ficar as 16 semanas contadas depois que a criança nascesse, que não pode. E aí alguém até falou pra mim, assim, uma amiga comentou comigo, né, falou assim, um país que incentiva o parto natural, né, porque aqui não é fazer cesárea, não é a escolha. Esse é o assunto para o próximo vídeo, mas assim, você não pode escolher fazer a cesárea, você só vai fazer a cesariana se realmente tiver indicação para. Então, um país que, né, é tão incentivado que prioriza tanto o parto natural, deveria realmente te dar uma licença maternidade que começasse um pouco antes. Eu, né, ainda tenho uma visão que é um pouco limitada sobre esse assunto, é minha primeira gestação. Eu preferiria passar mais tempo com o bebê, mas também ouvi comentários do tipo, nossa, que bom que você vai sair um mês antes, você vai ver que vai ser muito melhor. Vamos ver, cenas dos próximos capítulos. A outra questão que eu queria trazer nesse vídeo é a licença paternidade, que eu fiquei muito surpresa que aqui na Holanda tem uma licença paternidade bem grande. Na verdade, assim, são 3 possibilidades de 3 licenças paternidade. Então, uma delas é uma licença paternidade que é mais comparável com a do Brasil, que é imediatamente a partir da hora que o neném nasce, conta 5 dias úteis, né? Eles falam assim, 1 semana de trabalho. Então, se você trabalha 24 horas, você vai ter 24 horas de licença. Se você trabalha 40 horas, que é a maioria das pessoas, você vai ter 40 horas. Então, na prática, são 5 dias úteis de licença paternidade, contados da data de nascimento do bebê. O que eu achei já interessante, porque no Brasil eu sei que é 1 semana, ou é 5 dias. Mas assim, eu sei que no final, se o neném nascer na sexta-feira, sábado e domingo tá contando na conta. Aqui não, aqui conta em dias úteis. Então são 5 dias úteis. Se o neném nascer na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, vai começar a contar os 5 dias na segunda, no ponto final de semana. Então, essa é uma coisa que eu achei positiva. E essa licença, você recebe 100% do seu salário, né? Dos 5 dias que a pessoa fica de licença paternidade. Mas, fora isso, os pais aqui na Holanda têm a opção, né, têm a oportunidade de pegar mais outras 2 licenças paternidades. Essas 2 licenças, na verdade, você pode pegar em conjunto. Então, você pode pegar as 3 licenças junto. Era uma coisa que, lendo o site do governo, a gente não estava conseguindo entender a diferença de uma e outra dessas outras 2. E a gente até teve uma reunião com o RH para esclarecer isso. Essas outras 2 licenças maternidades, uma delas, você pode tirar 6 semanas de licença paternidade. Essas 6 semanas é pago 70% do salário para o pai. E essa licença pode ocorrer dentro dos 6 primeiros meses de vida da criança. Então, ele pode tirar, por exemplo, esses 5 dias úteis que é meio que obrigatório, mandatório. E depois, sei lá, trabalhar 1 semana ou trabalhar 2 semanas, trabalhar 1 mês e depois pegar essas outras 6 semanas. Ou ele pode pegar os 5 dias úteis e depois pegar e emendar mais essas 6 semanas dessa segunda licença maternidade. Mas isso tem que ocorrer dentro dos 6 primeiros meses de vida da criança. A outra licença paternidade, eu acho que eu devo ter falado maternidade um monte de vezes aí enganado, mas eu tô falando dos pais, né, da parte do pai. A outra licença paternidade, você pode pegar mais 9 semanas de licença e essas 9 semanas tem que ser dentro do primeiro ano da criança. Então, você pode tirar essa primeira de 5 dias, você pode tirar as 6 semanas e mais 9 semanas. Você pode emendar tudo e ficar todo esse tempo de licença paternidade. É um direito que você tem como pai, né? Como o genitor, sei lá, pai dessa criança. Ou o meu namorado poderia fazer isso se ele quisesse. Essas 2 licenças de 6 e 9 semanas, ambas vão pagar 70% do seu salário. E também é um benefício que a empresa, né, pede para o governo. Então, o pai que quer tirar essa licença, o pai precisa solicitar essa licença com 4 semanas de antecedência da data prevista do parto para o RH solicitar para o governo e o governo poder conceder o pagamento do benefício. O pai pode receber o pagamento do benefício direto do governo na conta bancária, mas também pode receber pela empresa. Então, o governo paga a empresa e a empresa paga o funcionário, que o RH da nossa empresa
né, sugeriu que era o melhor modelo, porque quando você recebe do governo, você vai receber nas datas do governo. E quando a gente recebe da empresa, você vai receber nas datas normais de pagamento que a empresa já paga atualmente. Então, a minha empresa paga todo dia 25 de cada mês. Então, esse meu funcionário, por exemplo, vai receber o salário dele, né, durante esse tempo de licença, no dia 25 de cada mês. Aí teve um ajuste, vamos dizer assim, que esse funcionário fez com o RH, que era outra dúvida que ele tinha, a gente teve essa reunião, que foi muito interessante. Ele falou assim: eu não quero receber 70% do meu salário. Teria como fazer uma conta de, em vez de, então, por exemplo, a primeira licença são 6 semanas. Em vez de eu ficar 6 semanas, eu ficar menos dias, voltar antes e com isso receber o equivalente a 100% do salário, a empresa me pagar o equivalente a 100% do salário. Aí o RH fez uma regra de 3, então se com 6 semanas você recebe 70% do salário, para você receber 100% do salário, quantas semanas, ou na verdade, quantos dias você deveria ficar de licença? E eles fizeram essa conta e fizeram um ajuste. Então, ele vai pegar essas 2 licenças, as 6 semanas e as 9 semanas. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar os 5 dias, depois ele vai pegar essas 6 semanas ajustadas, que é essa regra de 3, para ele voltar antes e receber o equivalente a 100% do salário. E as 9 semanas, ele não vai pegar direto. Ele vai pegar ela quebrado, então até o mês de março, que foi a conta que a gente fez lá em conjunto, de acordo com as horas que ele trabalha, né, o quanto de horas ele tem no contrato, quanto ele deveria trabalhar, quanto tempo dá essa licença, ele vai até março do ano que vem trabalhar um dia a menos por semana, porque você pode fazer isso também. Em vez de você pegar 9 semanas direto, você pode pegar isso um pouco quebrado, né? Desde que seja dentro do primeiro ano de nascimento da criança. Então, esse arranjo que ele fez com a RH, eu não sei, eu acho que é mais assim, uma liberalidade da empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho aceitou fazer esse acordo com ele. Pela lei, você vai sair às 6 semanas de licença paternidade recebendo 70% do salário. Você pode sair menos. Não quero sair 6 semanas, mas quero sair 4. Você pode sair 4 semanas, um mesinho de licença paternidade recebendo 70% do salário. Eu achei muito interessante essa questão da licença paternidade, porque a mãe já é razoavelmente bem resguardada com a licença maternidade aqui na Holanda, achei bem similar do Brasil, com exceção dessa história de a gente tem que sair um mês antes. Mas o pai, né, no Brasil principalmente, eu acho meio negligenciado, né, que uma semana é muito pouco para uma licença paternidade, né? E aqui tem essa possibilidade de fazer uma coisa mais longa, né? Do pai poder também dar um suporte maior para a mãe, que no início é muito pauleira. Não tenho filho, mas tenho muitas amigas, tenho família, tenho muita gente que tem filho, que já me contou como é, que já, né, antes de eu ficar grávida, inclusive, já acompanhei. E é muito complicado esse começo, né? E é uma adaptação muito grande para ambos, né? Pro casal, pro bebê, pra tudo. E eu acho a licença paternidade muito curta no Brasil. Isso é uma discussão que, né, assim, que dá pano pra manga. Mas eu achei muito interessante que a Holanda dá toda essa possibilidade do pai poder estar mais presente, né? É uma medida até que, se você parar pra pensar, de igualdade, né? De causar um pouco mais de igualdade. Não deixar tudo nas costas da mãe e poder ter um pai mais presente, mais próximo nesse momento que é tão delicado, para dividir um pouco mais as tarefas, no esforço e tudo mais, né? Uma coisa que eu acabei não falando sobre a maternidade, na verdade, né? Aqui na Holanda, a gente, né, a gestante também tem direito à estabilidade no emprego, então você não pode ser demitida. Na verdade, isso é uma coisa que eu achei meio mal escrita na lei, porque tá escrito assim: você não pode ser demitida porque você está grávida. Mas não ficou muito claro para mim se ele me demitir por outro motivo, se poderia, mas entendi, né, no meu entendimento, lendo a lei, eu entendi que a grávida tem estabilidade de emprego pelo menos até voltar da licença maternidade. Outra coisa que também tem na lei é que as grávidas, né, a gestante, pode fazer mais pausas, um volume maior de pausas durante o dia para poder, né, poder relaxar um pouco, porque a gravidez exige bastante da gente. Isso também está na lei holandesa, que a gente tem direito e acesso a mais pausas, inclusive a um lugar onde a gente possa relaxar. Inclusive, não entendi o que eles querem dizer com relaxar. Vai ter o quê? O sofá? Uma área de descompressão? Não sei. Mas está escrito na lei que a gente tem esse direito também. E uma coisa que eu fiquei assim muito, né, na hora
não tinha pensado. Meu namorado, quando eu fui contar para meu chefe, meu namorado falou assim: ele vai te perguntar como você vai querer fazer depois da licença. Eu falei: como assim? Você tá querendo dizer com isso? Não, você vai continuar trabalhando 40 horas depois da licença? Aí eu falei assim: mas eu continuo não entendendo que você tá perguntando isso, porque qual é a outra opção? E aí que eu fui entender por que ele tava me perguntando isso. Porque aqui é muito comum, depois que você tem filho, você não, né, você trabalha 40 horas semanais e quando você voltar, você não voltar 40 horas semanais. Por uma série de questões. Seja porque a creche é muito caro, que a creche é pago aqui, né? Diferente do resto da educação da criança, que é pública. A creche é paga e às vezes não compensa financeiramente você voltar a trabalhar, dependendo do qual o seu salário. Às vezes compensa mais você trabalhar menos horas por semana e pagar menos, né? Deixar a criança menos na creche, que você vai pagar menos, do que você trabalhar 40 horas semanais. Então aqui tem muita gente que acaba, quando volta da licença, não volta 40 horas semanais, volta com menos horas. E isso é algo que você negocia com a sua empresa. E aqui é muito comum a gente trabalhar menos do que 40 horas semanais. Então, na minha empresa tem várias pessoas que têm contrato de 32 horas semanais, 36, 24, enfim. Na Holanda é muito comum esses contratos onde a gente não trabalha de segunda a sexta, a gente trabalha de segunda a quinta, ou não trabalha na quarta-feira, enfim. Trabalha menos horas por semana. Então, também é uma coisa um pouco mais fácil de negociar do que a gente pensar, por exemplo, no Brasil. O Brasil é coisa mais estranha do mundo você falar que não vai trabalhar um dia por semana. Agora tá virando assim uma coisa que as empresas estão implementando, mas é meio que uma novidade, é meio que um benefício. Aqui não, aqui quando você vai procurar emprego, por exemplo, sempre fala de carga horária semanal, que é 30 horas, 40 horas, que o máximo aqui é 40 horas. Então tem muita gente que quando volta, seja por essa questão da creche ou até por outros motivos pessoais, que acaba não voltando da licença trabalhando 40 horas semanais, acaba voltando menos. Então, segundo meu namorado, seu chefe muitas vezes vai esperar que você já venha com essa resposta. Vou te dizer que é uma resposta que eu não tenho até agora, porque ainda estou investigando todos esses assuntos, é muito assunto, é muita informação. Não sei como eu vou fazer ainda em relação a isso, mas é legal trazer isso no vídeo, que foi uma coisa que para mim, né, no Brasil não tem esse questionamento, né, de você vai voltar trabalhando a mesma carga horária quando você voltar de licença. No Brasil não tem essa opção, né? Mas aqui meio que tem essa opção, é uma coisa que você tem que pensar, lógico que a empresa pode virar para você e dizer: neste cargo que você ocupa não cabe trabalhar menos do que você trabalha hoje, mas não é uma coisa incomum você ir para a empresa com esse pedido quando você está nessa situação de licença maternidade, de gravidez, etc. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja interessante. Se você mora em outro país que não é o Brasil e que não é a Holanda, conta aqui nos comentários como é a licença maternidade no país onde você mora, porque eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos não tem licença maternidade remunerada na lei. A gente acha que tudo é melhor fora do Brasil, né? Mas não é bem por aí. E muito obrigada por me assistir.